gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê de volta. Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre a minha experiência de leitura com Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu comentei lá no Instagram sobre o término dessa leitura, que eu fiz uma leitura em conjunto, nós lemos em 2 meses esse livro, e várias pessoas comentaram lá no meu story pedindo resenha, pedindo que eu comentasse mais sobre a minha experiência, então cá estou eu. Eu tô até bem apreensiva pra fazer esse vídeo, porque assim, eu não sou nenhuma pessoa qualificada pra falar sobre literatura russa, sobre Dostoiévski, não sou qualificada, tá? Eu não estudei nada disso. Então basicamente o que eu vou falar aqui, gente, é única e exclusivamente a minha experiência de leitura. Se você por acaso achar em algum momento desse vídeo que eu estou falando uma besteira, eu acho ótimo, você tá total aí no seu direito de discordar de mim, mas vamos lembrar que, mais uma vez, esse vídeo é apenas a minha experiência com esse livro. O protagonista desse livro, Raskolnikov, ele é um jovem ex-estudante de direito. Ele não tá mais estudando, não tá mais na academia porque ele tá falido. A família dele, que é composta pela mãe e pela irmã, estão se desdobrando no interior para poder mandar dinheiro para ele tá realmente passando por dificuldade financeira. Ao mesmo tempo que ele tá passando por essas dificuldades financeiras, né, essa pressão o tempo inteiro ali de pagar aluguel, de comer, de se vestir bem, enfim, né, de se manter vivo, né, pagar tudo aquilo que mantém um ser humano funcionando em, né, plenas condições, a gente também tem uma narrativa que mostra um Raskolnikov tendo muitos momentos de surtos psicológicos. A gente vai ver que em vários momentos ali, pelo menos na primeira metade do livro, ele passa por diversos surtos, diversos momentos em que a gente não sabe muito bem se ele tá fantasiando, se ele tá vendo realmente as coisas reais. Em vários momentos a gente tem muito do desenvolvimento dos pensamentos dele, é uma coisa muito caótica, muito confusa e muito complexa, que mostra muito a natureza dele e que faz a gente realmente se questionar ao longo de todo o livro, será que o Raskolnikov é uma pessoa saudável? E aí a gente vai vendo que, com o passar da leitura, essa dúvida surge para outras pessoas também. Por exemplo, ele tem um melhor amigo ali na cidade que percebe que ele tá, né, passando por momentos de dificuldade, não só financeira, mas também de saúde, porque ele não fala coisa com coisa, tem hora que ele, sabe, tem uns delírios, ele fica realmente fora de si. E esse melhor amigo dele tem também um amigo que é um médico que vai acabar ajudando ali o Raskolnikov em algum momento, enfim, da história. Só que basicamente assim, o ápice do livro, o ápice da história é quando ele decide, né, o Raskolnikov no caso, vai decidir cometer um crime, que é o crime de assassinar uma velha, que é uma velha que trabalha com penhor, eu acho que é assim que fala. Só que a gente vai perceber ali que a natureza dessa velha, né, dessa moça, é um tanto quanto estelionatária, podemos dizer assim, eu não sei. Mas é possível ver também no começo ali das interações dele com ela, que ela é uma mulher aproveitadora, né, que, enfim, ela se aproveita realmente da necessidade das pessoas. E o Raskolnikov já foi até ela várias vezes pra conseguir dinheiro, sempre, né, penhorando ali os poucos pertences dele. E em algum momento ele vai resolver cometer esse crime, que é assassinar essa senhora. E isso não é spoiler, gente. Tá no título do livro, crime, né? Então basicamente isso não é novidade. Ele vai tomar essa decisão, só que no dia que ele vai, né, praticar esse ato, as coisas meio que fogem do controle dele e ele acaba cometendo mais de um crime. E a partir daí então a gente vê, ele começa nessa fuga, né, de abandonar a cena do crime, de se livrar dos pertences que ele acabou roubando, porque na realidade a ideia dele era assassinar essa senhora e pegar, né, os itens ali de valor dela. Depois que ele comete esse crime, a gente vê ao longo da narrativa ali muito da questão moral envolvendo a decisão que ele tomou, como que ele tá lidando com essa situação, como que ele vai cair assim cada vez mais, né, nesse sentimento de, sabe, ficar realmente fora de si, e a gente vê muito disso nos pensamentos dele. Em alguns momentos é até confuso de falar, mas é uma série meio desconexa de pensamentos que ele acaba tendo. Em alguns momentos ele clama a Deus, em outros momentos ele vê lógica naquilo que ele fez, e a questão ali da motivação de ele ter decidido tomar, sabe, essa atitude e cometer esse crime, a princípio a gente acredita que seja mas mais pra frente a gente vê ali que na verdade não é somente a questão financeira que tá relacionada com o motivo de ele ter tomado essa decisão. E a gente vai vendo então as consequências desse crime com o passar da leitura, sendo também, como a gente conversou ali no grupo da leitura coletiva, como uma espécie de penitência que ele vai pagar, né? Todo esse processo de lidar com a consequência, né, com as consequências dos atos dele, vão meio que ser uma espécie de
castigo que ele vai sofrer, né? Toda essa questão de ele entender e aceitar o que ele fez e lidar com essas consequências. Também a questão da investigação que vai surgir ali, né, sobre esse crime. Então a gente vai ver, digamos que o cerco meio que se fechando em alguns momentos em torno dele, e ele tentando se desvencilhar disso, ao mesmo tempo que a gente vai entendendo ali, né, ao longo da narrativa essas motivações dele. Só que também a história não fica focada única e exclusivamente no que aconteceu com Raskolnikov, né, na sua motivação e no seu crime, no seu castigo. A gente vê também muito da narrativa dos acontecimentos com outros personagens que são inseridos ali na história, né? A gente tem, como eu falei, a mãe e a irmã dele, que são duas mulheres que estão fazendo o possível pra mandar dinheiro pra ele. E a gente vai conhecer essas personagens, entender melhor a natureza delas. A gente também é apresentado ali a outros personagens do eixo da irmã dele, né? Como, por exemplo, o ex-patrão dela, que se mostra uma pessoa muito abusiva, muito tensa, um dos personagens que eu mais odiei nesse livro. Também temos ali, então, o amigo do Raskolnikov, também outras pessoas presentes na história, como o próprio investigador do crime. Então a gente vai se aproximando, né, das narrativas dessas outras pessoas, tudo de uma forma muito orgânica. Eu acho que foi muito bem distribuída, né, essas narrativas, apresenta cada um dos personagens de uma forma bem razoável, sabe, pro que a história está se propondo, ao mesmo tempo que traz várias críticas. E é claro, muito da situação social, econômica e também política da Rússia da época que o livro foi escrito. O livro, com certeza, tem muito mais complexidade, coisas a ser debatidas e a ser conversadas do aspecto cultural, político, econômico do país da época. Como eu falei anteriormente, eu não me sinto uma pessoa totalmente capacitada pra falar sobre nada disso. Eu só consigo mesmo falar sobre o que eu achei dessa história, sobre como foi pra mim essa experiência. E pra mim foi uma experiência que foi bem uma montanha-russa. Desculpa o trocadilho aí do russo, mas foi mais ou menos isso, gente. Foi uma leitura que pra mim teve muitos altos e muitos baixos, sabe? O livro começa muito envolvente, a narrativa não é entruncada, sabe? Não é aquela coisa presa. Então, o início do livro é bem fluido, assim, eu comecei a ler e fui indo, mas existem pontos específicos dessa história em que os acontecimentos não me interessavam tanto, as personagens não estavam me cativando tanto. Eu não sentia que eu me importava tanto assim com alguns acontecimentos e algumas personagens. Eu senti que ao longo do livro vários acontecimentos foram extensos demais, sem trazer realmente muita coisa. Eu gostei de como o autor trabalhou o livro com agilidade em certos aspectos, porque para um clássico russo eu me surpreendi muito nesse ponto, mas em outros pontos, como eu falei, né, que a leitura fica um pouco mais lenta, aí eu comecei a pensar, putz, eu acho que quando as pessoas falam de medo de clássicos russos, é disso aqui que elas estão falando, né, desses momentos que a leitura é mais densa, sabe, ela é mais pesada, mais lenta, mais difícil de passar pelos capítulos. Só que ao mesmo tempo, se eu me lembro bem, esse livro foi escrito naquele formato de folhetim, em que cada capítulo era escrito e publicado, né, lançado separadamente. Então, os autores ganhavam muito por página, né, que era escrito na época. Então, dá até pra entender por que certas cenas foram tão extensas. Existem diálogos, gente, eu nunca vou esquecer que tem um diálogo nesse livro que tem mais de 2 páginas. Então, assim, dá pra perceber que em certos momentos esse livro fica extenso, ele fica demorado, ele fica lento. Então, quando me perguntaram lá no Instagram o que eu achei da leitura de Crime e Castigo, como foi a leitura pra mim, eu resumi como foi um parto, porque realmente foi um parto. Foi demorado, porque a gente dividiu a leitura coletiva em 2 meses, mas ao mesmo tempo nem foi tanto assim o demorado de levar muito tempo pra ler, foi só que em certos momentos do livro foi tão difícil passar por aquilo que eu tava lendo, que eu fiquei, meu Deus, parece que eu não saio daqui nunca. Mas como eu falei, tem ali, né, o balanço de tudo, né, porque enquanto umas cenas e alguns acontecimentos foram bem ágeis, bem fluidos, outros foram mais lentos, mais demorados. O autor traz pra história várias críticas sociais da sua época e ele vai aproximar 2 personagens que são os párias, digamos assim, da sociedade, que seriam o Raskolnikov, que a princípio, né, por boa parte do livro ali ninguém sabe que é um assassino, e uma outra menina ali, que é a Sônia, que é uma jovem muito, né, de família muito simples, muito humilde, que o Raskolnikov vai ajudar em vários momentos e que é uma moça que foi obrigada a se prostituir pra trazer comida pra dentro de casa. E eles vão acabar se aproximando ali de alguma forma ao longo do livro, a gente vai ver, né, isso acontecendo. Então o autor traz aí, né, 2 pares da sociedade, aproxima esses 2 e desenvolve ali um relacionamento muito, eu diria assim que pouco convincente entre os 2, principalmente porque a Sônia, embora seja, né, ele traz aí na Sônia a personagem inclusive que é muito ambígua, porque ao mesmo tempo que a Sônia, ela é uma mulher prostituta que foi obrigada, né, dentro das circunstâncias ali, a se prostituir pra não morrer de fome, nem deixar sua família passar fome, ela é também ao mesmo tempo uma pessoa muito devota, muito cristã, extremamente devota a Deus. Então ele traz essa figura aí, né, de uma pessoa
que tem seus contrastes, né? Ao mesmo tempo que ela pratica um pecado ali muito grave, digamos, dentro do cristianismo, ela ao mesmo tempo é muito, muito cristã. E aqui no caso de Crime e Castigo, pelo que eu andei estudando aí um pouco, né, com pessoas que entendem melhor do que eu, a gente tem um cristianismo ortodoxo, que é aquele raiz da raiz. Então a gente tem aí, né, essa dualidade dessa protagonista que se aproxima muito do Raskolnikov aí ao longo da leitura. E no fim das contas, gente, foi uma experiência muito única de leitura, porque, como eu falei aí, tiveram várias situações de estou amando, estou odiando. Também tive vários momentos do livro em que eu fiz muitas reflexões, muitos questionamentos sobre os destinos dos personagens, sobre será que isso aqui tá indo pra um caminho ok? Enfim. Foi um livro bom, foi uma boa leitura, foi uma ótima experiência. Vou repetir uma vez na minha vida? Dificilmente eu vou repetir a experiência de ler Crime e Castigo algum momento da minha vida, mas eu acho que é uma experiência muito válida, assim, pelo menos uma vez na sua vida, você conhecer sobre esse livro que é tão icônico na literatura mundial e também, né, principalmente na literatura russa, e conhecer a escrita do Dostoiévski, que eu já havia conhecido antes por Noites Brancas, que foi um livro que eu amei, eu achei muito delicado, muito... foi uma escrita muito gostosa, uma narrativa muito gostosa e uma história também muito... que me pegou desde o começo, mas Crime e Castigo de fato foi o parto do ano, assim, comecei o ano já parindo Crime e Castigo, mas pelo menos foi lido e eu gostei da experiência, embora não tenha sido uma leitura favoritada pra mim. E é isso, gente, vocês pediram, tá aqui a minha opinião, tá aqui a minha experiência de leitura, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que também tenham entendido aí o porquê, né, todos os porquês dessa minha experiência, dessa minha opinião com relação ao livro, e eu quero saber se você já leu, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Se você quiser aí participar das próximas leituras do Clube de Apoiadores do Catarse, o link fica aqui embaixo. No mais é isso, gente, eu vou ficando por aqui, vou agradecer aos apoiadores do canal por todo o apoio de sempre, galera, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande e até lá!